Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bom, eu queria começar já abrindo a Bíblia, convidar vocês, se você tiver com a Bíblia aí, se não tiver, vai aparecer aqui no telão, tá bom? Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 27. Jonatas, é um prazer ter você aí nos slides novamente, viu, Jonatas? É muito bom. Juízes, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 27. A linguagem que eu vou usar aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. Então pode ser um pouquinho diferente, mas no telão vai estar igual. Então vamos lá. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: nem eu nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, e aqui é uma cortesia da NVT, né? Ele já transforma, aí deve estar aparecendo 1.700 ciclos em outras versões, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu fazendo do colete de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Bom, não sei se você teve acesso ao nosso convite, se você viu nas redes sociais, qual era o tema da nossa mensagem hoje. Mas o tema é: quanto você vale? Já pararam para pensar nisso? E aí, Nacélio, quanto é que o Nacélio vale? 50 centavos. Eu acho que é uma pergunta que a gente só para pensar quando alguém chega assim: ei, Nacélio, tua mãe te vende? Né? A gente para pensar nisso. É uma pergunta talvez muito subjetiva, né? Se a gente perguntar para o Ângelo e para a Vanessa, quanto que vale a Olivia? Não tem preço, né? Se a gente perguntasse talvez para outra pessoa, para o Christian, quanto vale a Olivia? Já seria um valor diferente que o Ângelo e a Vanessa dariam. Mas essa pode ser uma pergunta muito incomum nas nossas conversas, nossas redes, né, no nosso convívio social. Você não chega para uma pessoa e faz essa pergunta. Para mim, no contexto em que eu estou inserido, é uma pergunta comum, faz parte do cotidiano. No futebol, a gente todos os dias está quantificando jogadores e decidindo quanto que ele vale, se vale a pena investimento, se não vale a pena investimento. Eu queria dividir com vocês alguns dos critérios que a gente utiliza para quantificar um jogador, certo? O primeiro grande critério é a posição que ele joga. Quanto mais perto do gol adversário ele joga, mais caro ele é. O atacante é mais caro do que o meio-campista é mais caro do que o defensor, e o defensor é mais caro do que o goleiro. Outro fator importante é a idade. Um jogador com menos de 23 anos, ele vale mais, tende a valer mais do que um atleta com mais de 23 anos. E quanto mais velho, menor vai caindo o valor dele. Isso, obviamente, não se aplica a Cristiano Ronaldo e Messi. A gente está falando de regras, não de exceções, tá? Outro fator muito importante na hora de determinar o valor de um jogador é o histórico de saúde dele. Se ele tem lesões recorrentes, se ele tem lesões crônicas, se ele está lesionando sempre o mesmo músculo, sempre o mesmo tendão, sempre o mesmo... Enfim, isso também interfere diretamente no valor. Então, se a gente olhasse para o Diego agora, né? Goleiro, já passou alguns meses aí dos 23 anos, né, Diego? Não é nenhum exemplo assim de saúde, vigor físico, né? Só resta a Raquel olhar para ele e falar assim: você não vale nada, mas eu gosto de você, né, cara? Bom, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Como determinar o seu valor? Essa pode ser uma pergunta meio utópica, meio nada a ver com... Mas essa é uma pergunta, a maneira como você responde essa pergunta, a maneira como você tenta responder essa pergunta, ela vai influenciar diretamente nas tuas relações interpessoais, na maneira como tu projeta o teu futuro, na maneira como tu vai decidir grandes coisas da tua vida. Como você avalia o seu valor, como você determina o seu valor.
Existem 3 grandes abordagens de como as pessoas definem, como as pessoas se dão valor. E aí eu quero convidar vocês para a gente olhar para a história de Gideão e entender como Gideão dava o seu devido valor e como essas abordagens, qual que ele utilizava e qual que ele não utilizava. Pode ser? Vamos juntos? Beleza, a gente tem que entender primeiro o contexto, tá? Gideão, ele era um juiz, ele aparece no livro de Juízes, ele aparece para ser um dos libertadores do povo de Deus. Mas libertar de quê? Na última vez que eu estive aqui, a gente conversou um pouco sobre... Vai ser uma recapitulação bem reduzida, mas vai dar certo. Deus prometeu para Abraão a terra prometida. Falou, sai daí que eu vou te levar para a terra prometida. Nesse processo, os descendentes de Abraão meio que se perderam, foram acabar parando no Egito. Chegou no Egito, o povo se tornou escravo. Aí teve o êxodo, a saída do Egito. Quando eles saem do Egito, agora eles têm que ir de novo para a terra prometida. E mesmo depois de toda aquela peregrinação de 40 anos no deserto, agora eles tinham que lutar pela terra prometida. E aí vem Josué entrando na história. Josué lidera o povo, e aí eles dão tapa no pescoço de Cananeu, derruba Jericó, enfim, todas aquelas guerras para tomar aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. A gente também conversou que existem algumas culturas que não podem ser perpetuadas. Existem algumas culturas que, mesmo sendo cultural, a gente não tem que respeitar essa cultura. A gente está falando da cultura dos cananeus que sacrificavam criancinhas, né? Imagina, a gente sacrificar criancinhas. A gente está falando de culturas que o culto deles era uma orgia, todo mundo se juntava, todo mundo blá blá. Esse era o culto, essa era a adoração deles. Essas culturas, Deus deu muito tempo para eles se arrependerem, Deus deu muito tempo, mas chegou um momento em que a paciência de Deus, o limite de Deus acabou e ele permitiu que as guerras existissem e ele liderou o povo de Deus para destruir essas culturas. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema? Que na época de Josué, o pessoal chegou a um ponto que eles começaram a aplicar a teologia do Instagram. Eles começaram a dizer, a gente já conquistou a melhor parte aqui do terreno, falta só aquela partezinha ali no final. E tá tudo bem, né? Deixa lá, e tá tudo bem. É só, digamos, a gente já conquistou Aldeota, Meireles, Papicu, só tá faltando Janguruçu, Papicu, Barra do Ceará. Deixa lá, né? Tá tudo bem, falta só uns territórios e outros para dominar. Só tem, perderam a força, os cananeus, os midianitas perderam as forças, deixa eles lá, tá tudo bem, não tem problema não, deixa os bichinhos lá. O que aconteceu é que o tempo passou, né? E Ângelo, eu tenho fé em Deus, que eu sei que você vai ter essa mesma oração comigo, que Deus vai voltar antes disso acontecer com o Olivia, entendeu? Porque as crianças crescem, né? Viram adolescentes, jovens, e aí vem aquele momento do namoro, do relacionamento, né? Vai dar certo, viu, Ângelo? Jesus volta antes. Aquele povo que estava escondido, que estava num cantinho lá, começou a crescer. E o povo de Deus, que agora estava estabelecido nas melhores partes, também começou a crescer. E aí o povo de Deus começou a seguir as menininhas lá dos cananeus, e os caras do cananeu começaram a seguir as meninazinhas, aí começou a dar match. Enfim, se misturaram. E aconteceu justamente aquilo que Deus tinha pedido para que não acontecesse. Deus falou, não deixe, e é até meio duro, mas a gente já explicou isso, mas Deus falou, não deixe nenhuma criança cananeia viva, não poupem nem as crianças. Eles pouparam, e agora o povo de Deus estava vivendo misturado com os cananeus, misturado com os midianitas. Eu quero que vocês entendam que não é só uma questão cultural. Eles também agora, eles queriam vingar o que tinha acontecido com os pais deles. Lembram? Josué liderou o povo e matou muitos dos cananeus, muitos dos amalequitas, matou muitos dos midianitas, e eles sobreviveram um pouquinho, porque eles não erradicaram tudo. Então, esses que sobreviveram agora queriam vingança. Então, o povo de Deus, além de se prostituir com essas culturas, ele agora passa a ser oprimido pelos midianitas, ele passa a ser oprimido pelos amalequitas, ele passa a ser oprimido pelos filisteus. É dentro desse contexto que começa o livro de Juízes. É dentro desse contexto, Deus agora começa a levantar pessoas para fazer o povo voltar a adorar o Deus verdadeiro, parar de adorar Baal, parar de cultuar essas coisas, parar com essas culturas, e ele começa a levantar. E aí, antes de Gideão, a gente tem outros juízes que são levantados. E esses juízes que são levantados antes de Gideão, eles não vão com a mesma finalidade de Gideão. Antes dele a gente tem, por exemplo, Otniel, Sangar, Eude, né? Débora e Baraque. Fica aí, sugestões de nomes para vocês. Débora eu acho que passa, né? Mas o restante aqui... Esses que levantaram antes dele, eles estavam tentando influenciar através da conversa, através do testemunho, através da pregação. Mas passou-se muitas gerações, sempre que levantava um, quando Débora morreu, o povo voltou. Quando Baraque morreu, o povo voltou. Enquanto o juiz estava vivo lá liderando o povo,
o povo, né, acendia uma chama de esperança e tal, vamos realmente adorar o Deus verdadeiro. Mas quando esse juiz falecia, o povo voltava a fazer o que estava errado. E Deus falou assim, olha, minha paciência acabou, eu tentei conversar com esse povo, eu tentei dialogar com esse povo, então vamos agora falar na mesma língua que eles entendem. Vamos falar através das guerras. E é nesse contexto que Deus levanta Gideão. A história de Gideão está resumida em 2 capítulos do livro de Juízes, capítulo 6, 3 capítulos, desculpa, 6, o 7 e o capítulo 8. E aí a gente tem, então, agora a história de Gideão aparecendo a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6, passa esse contexto que eu falei para vocês, que o povo de Deus estava sofrendo opressão desde o último juiz, e agora Deus resolve escolher um juiz, que no caso é Gideão, para liderar o povo, para ser o libertador do povo. Ele quer que ele lidere o povo nas guerras, para que eles voltem a vencer as batalhas, para que eles expulsem o povo dali, para que aí sim o povo agora, né, se livre dessa cultura, se livre dessa opressão. Eles estavam sendo oprimidos, comida estava sendo escassa, estava muito difícil para eles. E aí agora, olhando para a história de Gideão, muita gente conhece uma parte da história de Gideão, que é a história dos 300, né? Mas essa história que a gente leu aqui agora, esse trecho que a gente leu, muita gente não chega até esse versículo, ou muita gente não lê os versículos anteriores. E olhando para a história de Gideão, a gente tem a primeira maneira que a maioria das pessoas coloca o seu próprio valor. Gideão era um cara rico. Gideão vinha de uma família rica. Se a gente olhar no versículo 10 do capítulo 7, ele tinha servos. Se a gente olhar mais para frente, na verdade não para frente não, logo que ele é descoberto, quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele tá debulhando o trigo e escondendo no meio das uvas, das vinhas, ou seja, numa época de escassez de fome, ele tinha acesso a 2 fontes de alimentação muito caras para a época. A gente tem também, no capítulo 8, quando ele vai vingar a morte dos irmãos dele, ele pergunta para o cara que, né, tinha matado o irmão dele, fala assim, como é que eram os caras que tu matou? Eles falaram, eles pareciam contigo, eles tinham aparência de filhos de rei. Ele está falando isso tanto da aparência física como das roupas que ele utilizava, ou seja, Gideão usava roupas como se fossem roupas de filhos de rei. Ele, tá aí, ele entrevistando, né? Não, o Zeba e o Zalmuna, que foram o cara que mataram os irmãos dele. Todos eles pareciam filhos de rei, ou seja, Gideão tinha uma vida financeira considerável. O pai dele tinha rebanhos, ele poderia ser um cara que colocava o valor que ele tinha baseado nas posses que ele tinha, no valor financeiro que ele tinha. A primeira grande abordagem, a primeira grande estratégia que muita gente faz para determinar o seu valor é no que elas têm, ou no quanto que elas têm. Eu não vou julgar muito não, certo? Não vou julgar muito quem participa dessa abordagem não, porque aquela sensação de comprar algo novo, de chegar em casa com aquele cheirinho de novo, com aquela roupa nova, ou com um celular novo e descobrir ali as novas funções, ou não tive esse prazer ainda, né? Mas de entrar num carro zero, aquele cheiro de carro zero, é uma sensação com certeza muito gostosa, uma sensação muito gratificante. Você poder comprar o próximo iPhone, né? Eles em breve vão mudar de novo o layout das câmeras, aí já vai sair outro iPhone, né? É o que está mudando de um para outro agora. Mas você ter a possibilidade de comprar o próximo iPhone, eu não vou te julgar não. Eu sei que deve ser uma sensação muito boa. Mas existe um grande problema em a nossa sensação de valor ser colocado naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui. Um dos grandes problemas é que, em primeiro lugar, a gente sempre vai querer o próximo. Não é? A gente vai querer o próximo iPhone, a gente vai querer o próximo carro, a gente vai querer a próxima roupa, enfim, a gente sempre vai querer a próxima coisa. E você pode olhar para mim assim, Felipe, então é só ser muito rico a ponto de não se preocupar, né? Tá, sempre ter o próximo, sempre se preocupar se vai dar certo para comprar o próximo ou não. Mas existe uma coisa que só quem é pobre vive, sabe? Aquela sensação de juntar dinheiro para comprar uma coisa que você quer, se programar, cara, eu quero comprar aquilo, aí você junta o dinheiro, você olha o preço, aí você vai numa loja, não está do preço que eu gostaria, eu vou esperar Black Friday, não, vou esperar o saldão ali de março e abril, enfim, falo com propriedade, certo? Existe um prazer muito grande em você colocar um objetivo, idealizar aquele objetivo, se programar para aquele objetivo e alcançar aquele objetivo. Mas se você, assim como eu, quando você compra, é muito legal as primeiras semanas, mas depois perde o valor. Perde ou não perde? Aí depois você já está pensando na próxima conquista. Esse é um grande problema em colocar a nossa expectativa de valor naquilo que a gente tem. Vai se tornar uma corrida desenfreada. A gente nunca vai estar satisfeito. Quem é pobre, tipo eu,
é difícil acreditar nisso, né? Porque a gente pensa assim, não, quando eu for rico, aí vai se dar tudo certo. Meus problemas agora, se eu tivesse dinheiro, tudo estaria resolvido, né? É melhor sofrer em Paris do que sofrer no calor do Ceará. Mas quem é rico sabe que não está tudo bem lá. Que está faltando alguma coisa. Que não importa quanto ele tenha, quanto ele consiga. E também ser uma pessoa em que tem muitas posses te leva a ter mais preocupação, né? Porque agora você tem que proteger, você tem que ter seguro, você tem que, enfim, você tem que proteger os seus bens. Também tem que estar preocupado agora com o mercado de ações. É uma coisa que eu nem olho, né? Para mim não faz diferença hoje, mas você tem que estar preocupado se as ações caem, se as ações sobem, enfim. E Gideão poderia ser um cara em que o senso de valor dele estaria nas riquezas, porque ele tinha muitas posses. Mas o encontro de Gideão com um anjo, que acontece no versículo 13 do capítulo 6, Jonas, que é quando o anjo do Senhor aparece para ele, e aqui a mesma expressão que está sendo utilizada para anjo do Senhor é a mesma que é utilizada quando Moisés se encontra com o anjo do Senhor. Então a gente tende a entender que seria o próprio Deus aparecendo para ele. Enfim, ele chega para ele, isso é no versículo 12, voltem no 12, Jonas, rapidão. No 12, o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Eu imagino que Gideão nem olha para o anjo nesse momento, ele está ali debulhando o trigo, versículo 13, Jonas, ele fala assim, Deus está com a gente. Se Deus estivesse com a gente, nada disso estaria acontecendo. Cadê aqueles milagres que nossos antepassados falaram? Agora a gente está vivendo numa situação de guerra, a gente está vivendo uma situação de opressão, está faltando comida, está faltando tudo. Ele era um cara que para ele não estava faltando isso tudo, mas ele se indignou com a situação que o povo estava passando. Ele poderia ser um cara que colocaria o seu senso de valor nas coisas, nas propriedades, mas não era de Gideão. A segunda grande abordagem que muitas pessoas utilizam para determinar o seu senso de valor está nos relacionamentos. Tem gente que o que define se ela é uma pessoa boa ou não é a opinião dos outros. É o que a outra pessoa pensa dela, é o que outra pessoa acha dela. Ela está nos relacionamentos. Se ela tem um amigo famoso, se ela tem um amigo conhecido, então ela está de boa. Não, eu sou primo do motorista do Camilo, né? Então eu sou uma pessoa... Tem gente que não consegue colocar os projetos da vida dela para frente porque ela coloca as expectativas dela no outro. Porque ela, não tem ninguém que me ama, não tem ninguém que goste de mim. E essa é uma pessoa que ela coloca o senso de valor dela nos relacionamentos. E essa aqui eu acho que nem precisa a gente conversar muito. Talvez seja a abordagem mais furada de todas, né? A mais casa na areia de todas. Porque colocar todas as expectativas em outro ser humano é a certeza de que vai dar errado, né? Gideão poderia ter o seu senso de valor baseado nos relacionamentos. O pai de Gideão, Joás, ele era o cara que tinha acordos lá com os patrícios da época, com a galera que estava oprimindo eles. Ele tinha o maior altar de Baal da região, era o pai de Gideão que tinha. Então ele poderia se escorar nisso, ele poderia, não, meu pai é o bichão, entendeu? Então eu sou o bichão também. Vou me conformar com isso, já venci na vida, já tenho o meu senso de valor, eu posso ficar aqui de boa. Ele poderia também colocar o seu senso de valor nos relacionamentos que ele tinha. Se você ler o final do versículo 8, Gideão teve... Não tem a quantidade, né? Só tem dizendo que ele teve várias esposas e ainda teve uma concubina. Então ele poderia colocar, eu sou muito amado, olha o tanto de mulher que me quer, olha o tanto de pessoas que gostam de mim. Ele poderia ter colocado o seu senso de valor nisso. Mas no versículo 25 e 31 do capítulo 6, mostra que a primeira missão que Deus dá para Gideão, é que ele destruísse o próprio altar que o pai dele tinha feito. O pai dele tinha construído o altar, ele falou, olha, agora você vai lá e destrói esse altar lá do seu pai. E ele não pensa duas vezes. Ele poderia basear o seu valor, poderia basear o seu senso de valor nos relacionamentos. O relacionamento que ele tinha com o pai dele. Com o pai dele ser uma pessoa influente, mas ele faz questão de ir contra isso. E aí vem a terceira grande abordagem de como a gente decide definir o nosso valor. E nessa abordagem, era a abordagem na qual Gideão baseava o seu valor. É a abordagem do desempenho. E eu queria convidar vocês agora para a gente recapitular juntos a grande história de Gideão, a história que todo mundo conhece, a história dos 300, para a gente entender como que Gideão baseou o seu desempenho, baseou o seu senso de valor no desempenho. A história começa no capítulo 7, versículo do 1 ao 25, tá? A gente não vai ler tudo, mas eu quero que vocês entendam que esse era o contexto que eu tinha falado para vocês. Gideão agora foi escolhido
para ser um líder de exército, um líder da força do exército de Deus, agora para duelar com os outros povos, para libertar o povo. Beleza, e aí eles começam a sair, ele vai no lugar e fala, Tiagão, vamos comigo, vem pro meu exército. Jean, vem comigo, vem pro meu exército. E o povo começou a juntar com ele, e aí ele junta ali um exército de 32... Junta um exército ali de 32 mil guerreiros. 32 mil guerreiros, vamos para a guerra, vamos para pé, vamos para cima. É nós, judeus, unidos, jamais serão vencidos, vamos para dentro. Só que, do outro lado, o povo começou a saber que Gideão estava formando um exército, que Gideão queria libertar o povo, e aí eles marcaram. E na Bíblia a gente tem que 3 grandes exércitos se juntaram. O exército dos midianitas, o exército dos amalequitas e do povo do leste, que a Bíblia não fala que é, mas fala que é povo do leste. E essa é a primeira parte que me impressiona muito, porque hoje em dia, para eu juntar com 3 amigos para comer uma pizza, nunca dá certo. E lá foi uma ruma de gente que marcou no mesmo lugar e deu certo para todo mundo estar disponível. Beleza, se juntou. Essa galera que se juntou, esses 3 exércitos somavam 135 mil. Gideão tinha um exército de 32 mil, e esse exército lá, nas primeiras passagens a Bíblia fala que eles eram como grãos de areia, como uma nuvem de gafanhotos, não tinha como contar. Mais na frente, revela que essa quantidade era de 135 mil. E Gideão sabia que a quantidade lá era de 135 mil. Eu imagino que Gideão, nesse momento, ele está assim, vamos para cima, é nós. 32, 135, dá um bocadinho para cada, mas vai dar certo, né? Ele está com Deus, está comigo, está com Deus. Vamos embora, galera, é nós, vai dar certo. Vamos motivar a galera, e tal. E Gideão se esquece que existia um juramento obrigatório antes do povo de Deus ir para a guerra. Isso você encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 20, do 5 ao 8. Era um juramento que era necessário ser feito, dos caras que iam para a guerra, eles se juntavam, tipo, parecia o Aka lá dos All Blacks, né? Que os caras faziam aquele ritual lá de antes de ir para a guerra. E nesse juramento, o líder do exército falava, aquele que construiu uma casa recentemente, mas ainda não consagrou a casa para o Senhor, volte, para que você não morra e sua casa não tenha sido consagrada. Aí alguns desistiam. Aquele que se casou recentemente, mas ainda não conseguiu consumar o ato, volte, para que outro não consume o ato com a sua esposa. Enfim, existia um juramento que ia ser feito, e a última parte do juramento era assim, aqueles que são tímidos e que têm um coração medroso, volte, porque a guerra não é para você, né? Eu voltaria nesse momento. Esse seria o momento em que eu voltaria. Porque minha esposa sabe, todos os filmes de guerra que a gente assiste, a minha estratégia básica, se eu estivesse numa guerra, era, ao som do primeiro tiro, eu me deito no chão, me finjo de morto, espero o fim da guerra, depois vou para casa assistir Netflix. Essa seria a minha estratégia. Então, com certeza, quando ele falasse, aqueles que são tímidos, tímido eu não sou, mas tem um coração medroso, opa, chegou minha hora, eu iria embora. Gideão esquece de fazer esse juramento. Eu tenho certeza que ele não esqueceu. Na verdade, ele olhou para o exército dele e falou, rapaz, tem só 32 contra 135. Se 10 for embora, já faz diferença. Né? São 5 para cada, já são 50 que sobra mais lá para a gente ter que resolver na peia. Então, se vocês já concordaram, se vocês estão aqui, vamos para a guerra nós. E aí, a Bíblia fala que o Senhor falou a Gideão. Em nenhum comentário, e eu quero deixar claro para vocês que eu olhei vários comentários bíblicos, nenhum comentarista, nenhum teologando explica como foi que Deus se comunicou com Gideão nesse momento. Em nenhum momento explica se apareceu um espírito, se ele fechou os olhos, porque em outros momentos em que ele se comunica com Gideão, é o anjo do Senhor aparecendo, mas lá na frente era através de um sonho, mais na frente era através da interpretação de um sonho de outro cara, mas nesse momento a Bíblia fala, o Senhor disse a Gideão. Eu quero que vocês imaginem o nível de conexão espiritual que esse cara tinha com Deus. De o Senhor disse. É como ter Deus no celular, vibrou na hora, ele puxou, alô? Ô Gideão, tu tá esquecendo de alguma coisa não? Gideão, não. Espada, escudo, armadura. Não, tô esquecendo nada não, tá tudo certo pra guerra. Gideão, tá esquecendo de alguma coisa, Gideão. Tá faltando o juramento. Eu imagino que Gideão deve ter feito o juramento bem rápido, sabe? Fica que fala assim, enrolado. Todos aqueles que são medrosos e não têm coração, vai para casa. Ele falou rápido, porque ele queria que ninguém voltasse para casa. Mas a Bíblia conta que o número de pessoas que voltaram para casa nesse momento foram 12 mil. De 32 mil guerreiros que ele tinha juntado, 12 mil eram como eu, eram como Felipes. Eram medrosos ou eram tímidos. 12 mil voltaram para casa naquele momento. O primeiro grande ponto que a gente pode tirar de lição para a gente aqui, dessa história,
Se você não sabe disso, ou se você sabe, deixa eu te lembrar, nós estamos numa batalha espiritual, certo? Não se esqueça disso nunca, em nenhum momento. A gente está numa batalha espiritual entre o bem e o mal. É uma batalha sobre o caráter de Deus, sobre quem eu e você vamos escolher. Se a gente escolher Deus é um lado, se a gente não escolher Deus e escolher Satanás também é outro lado. Não escolher também é escolher. Nós estamos numa batalha espiritual. A gente foi chamado para ser soldado nessa batalha e só tem uma coisa que falta para essa batalha acabar. O que é? Só tem uma coisa que falta para essa guerra acabar. Falaram atrás o que foi? A mensagem de Deus chegar em todos. E todos terem a oportunidade de escolher. Só falta isso. Todos os sinais já se cumpriram. Todos, só falta esse. Nós fomos chamados para essa batalha, para ser soldados. E nessa batalha não tem espaço para soldado tímido, não tem espaço para soldado com coração medroso. Nós fomos chamados para levar e falar sobre o amor de Deus. Essa é a primeira lição para a gente. Para Jesus voltar, para essa guerra acabar, eu e você não podemos ser tímidos na hora de falar do Evangelho. Eu e você não podemos ter o coração medroso na hora de falar e de viver o Evangelho de Deus. Beleza. Agora Gideão percebe, vê aquela ruma de gente voltando, olha para o exército dele e nesse momento eu imagino Gideão fazendo aquela cara do meme da Nazaré Tedesco, sabe? Aparecendo aqui a fórmula de Bhaskara, cilindro, 9 fora, ele calculando assim, 10 mil para 135. Não vai dar não. Ele começa a ficar preocupado com isso e vem de novo a voz do Senhor falando com ele. Gideão, eu tenho algo para te falar sobre a quantidade de soldados nossos que ficaram. Gideão fala, Senhor, graças a Deus, eu queria falar, mas já que tu não fala, Senhor, esse número aí não dá não. Aí Deus fala assim, não dá não, tem muita gente. Gideão, vai diminuir de novo? E agora eu vou com quem? Vou para a morte? Gideão, seguinte, leva o povo para passar pela fonte de água, desce com eles até a fonte de água, e lá eu te direi quem vai e quem não vai. Eu acho muito legal porque, tanto nas versões que a gente tem, como na versão original da palavra, em nenhum momento é dito para eles que eles têm que ir lá beber água. Em nenhum momento é dito, olha, vão lá e bebam água. Passa pelo riacho, desce até o riacho. Em vez desse caminho aqui para ir para a batalha, usa esse outro caminho. E o que acontece lá nesse riacho é que alguns dos guerreiros resolvem parar para beber água. Alguns se abaixam, outros aproveitam para molhar o rosto, molham o pescoço, joga água no outro ali, brincando e tal. E alguns guerreiros não bebem água. Alguns guerreiros só estão aqui na caminhada, pega um pouquinho de água, bota na boca e já vai para frente. Porque logo depois desse riacho, já estaria ali o Vale de Jezreel, onde estava o acampamento daqueles 135 mil. Deus fala para ele assim, olha, eu vou te dizer quem é que vai e quem é que não vai. Aí ele fala assim, separa aí os que beberam água. Aí ele separa. Separa aí os que se abaixaram para beber água. Separa. Separa aí os que se ajoelharam para beber água. Os que lamberam água como se fossem cães. Aí Gideão olha, de um lado tem 300, do outro lado os 9.700. Aí Deus fala, um grupo desse vai contigo para a guerra e o outro vai voltar para casa. Gideão já vai junto lá com a galera dos 9.700, aí Deus fala, são os 300 guerreiros. São os 300 de Gideão. São esses 300 aí, Gideão, que vão para a batalha contigo. Esses 9.700 pode mandar para casa. Segunda grande lição. Se a gente está numa batalha espiritual, se a gente está numa guerra espiritual, a gente não pode se distrair com outras coisas. A gente não pode protelar o que a gente tem para fazer. Aqueles caras que pararam para beber água, é porque eles eram medrosos. Não eram tão medrosos como os outros, que a ponto de assumir, beleza, eu sou medroso, vou para casa. Mas eles eram medrosos a ponto de estarem ansiosos para o que ia acontecer lá na sequência. Eles sabiam que assim que passasse o riacho já era a batalha. Então vamos demorar um pouquinho aqui, né? Vamos tomar uma água, vamos lavar o rosto. Na nossa batalha espiritual, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente quer protelar, a gente quer postergar, ou a gente tem medo de fazer o que tem que ser feito. Segunda grande lição que a gente pode tirar dessa história. Nessa batalha espiritual, a gente precisa estar focado como aqueles 300 que não pararam nem para beber água. Que a gente não pode perder tempo com coisas que são desnecessárias. A gente não pode ficar perdendo tempo com teoria da conspiração, vacina ou não vacina, é a nova ordem mundial. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para falar sobre o Evangelho de Deus. Para levar o Evangelho para todas as nações, porque aí sim a batalha acaba. Nós somos soldados nessa batalha.
E a gente precisa fazer a nossa parte, sem postergar, sem perder tempo. Bom, todo mundo sabe o que acontece na sequência. Quer dizer, o exército ganha, tá? Gideão deve ter ficado nesse momento com muito medo. Porque em outra parte, antes dessa guerra, teve um momento de uma batalha que ele disputou e ele fala que ele teve medo, ele agiu escondido à noite porque ele tinha medo de, por exemplo, o próprio altar do pai dele, que era para ele ter destruído, ele destruiu à noite, para que ninguém soubesse que era ele que tinha derrubado. Com certeza ele teve medo, a Bíblia não fala, mas com certeza ele teve medo, até porque agora eram 300 contra 135 mil. E a estratégia para vencer aquela batalha de 300 contra 135 não vem do coração de Gideão, não vem da cabeça de Gideão. Gideão está escondido, ele vai com alguns espias para ver o acampamento dos outros, e quando ele está lá, ele ouve 2 caras do exército inimigo conversando, e um fala para o outro um sonho que teve, e o outro interpreta, falando, rapaz, isso aí deve ser Gideão atacando a gente de madrugada com um monte de gente e tal. E a estratégia para ele vencer aquela guerra vem de um sonho que Deus deu para uma terceira pessoa. Essa é uma história em que a gente pode correr o risco de usar ela como uma estratégia de coach espiritual, né? Você só precisa estar focado nos teus projetos, não perca tempo, né? Não seja medroso, não seja tímido, e tudo na tua vida vai dar certo e você vai vencer. Só que essa é uma história não sobre isso. Essa é uma história sobre dependência de Deus. Essa é uma história sobre Deus tirando toda a confiança que Gideão tinha naqueles caras que ele convenceu a ir para a guerra com ele. Porque Gideão passou um processo de convencimento. Ele tinha que convencer os caras de vamos sair dessa opressão, a gente consegue vencer aquele exército lá. E ele conseguiu convencer 32 mil doidos, né, para ir com ele. E Deus foi tirando essa confiança dele, foi limpando. Sai esses, sai aqueles, sai aquele outro. Essa é uma história que era para ter ensinado para Gideão que ele não pode depender do desempenho dele. Não é ele. Não é o desempenho dele. As pessoas que têm colocado o seu valor no desempenho, naquilo que elas sabem fazer de bem, são pessoas também que estão com a estratégia errada. Porque se ser bom em uma coisa, ser muito bom em alguma coisa, fosse a certeza de ter uma vida feliz, a gente não teria históricos de grandes atletas com depressão quando se aposentam do esporte, ou quando estão ainda durante o esporte. Tiger Woods, Michael Jordan, todos. Ser muito bom em alguma coisa, se isso fosse a certeza de uma vida feliz, se isso fosse a certeza de esse é o valor que eu coloco sobre mim, esse é o valor certo que eu posso colocar, essas histórias não aconteceriam. Mas sabe o que aconteceu com Gideão? Gideão caiu nesse erro. Ele colocou o valor dele naquilo que ele achava que ele tinha feito. Quando o povo acaba essa história e eles conseguem, porque assim, eles vencem essa batalha e eles praticamente não guerreiam com ninguém nessa batalha. É mais uma estratégia, é uma coisa mais de... O jeito como eles venceram foi mais uma maneira de colocar medo. Tinha a história, eles se dividiram em 3 grupos de 100, atearam fogo em algumas barracas. Guerra mesmo de combate foi muito pouco. A maioria fugiu com medo e nunca mais o exército midianita conseguiu se recuperar depois dessa batalha. E aí o povo fica muito feliz e chega, Gideão finalmente foi o nosso libertador. Não foi Débora, não foi Eude, não foi Baroque lá, não foi esse povo, foi Gideão. Então eles chegam para Gideão e naquele versículo que a gente leu no começo e falam: Gideão, a gente quer que você seja o nosso rei. A gente quer que você e a sua descendência nos governem. Gideão dá uma resposta muito sábia. Ele fala: não, eu não vou liderar vocês. O nosso rei é o Senhor. O nosso rei é o Senhor. Eu não vou ser o rei de vocês, nosso rei é o Senhor. Mas aí Gideão, aquele cara que tinha um acesso direto para Deus, aquele cara que a gente não consegue... Alô? Aquele cara que a gente não consegue nem explicar qual era a forma de comunicação que o Senhor tinha com ele, ele perde esse contato. A Bíblia fala que ele recusa ser o rei do povo, mas ele por conta própria decide pedir que o povo tragam todas as joias que os inimigos usavam. Tragam as joias que os inimigos tragam.
Vamos aqui construir agora um colete sacerdotal. Gideão se coloca numa posição que não era a posição dele. Ele se coloca como se ele fosse o sumo sacerdote do povo. Como se ele fosse agora o líder espiritual do povo. Ele resolve fazer uma coisa que na cabeça dele achava ser uma coisa boa. Mas que não foi para isso que ele foi chamado. E ele agora perde aquele contato com Deus. Ele cresce dentro dele aquele espírito de olha o que a gente conseguiu, olha o que a gente fez e olha o que a gente vai fazer. Gideão era um cara que baseava o seu desempenho, baseava o seu valor no seu desempenho. Se antes da gente ler esses capítulos eu te perguntasse, Gideão vai estar no céu sim ou não? Era muito fácil dizer sim. Mas quando a gente lê no final que essa decisão de Gideão criou uma armadilha para ele e para a família dele, a gente fica em dúvida disso. Na continuação dos versículos, a gente tem a Bíblia nos relatando que 40 anos Gideão viveu depois disso, depois dessa decisão que ele criou uma armadilha para ele e para a família dele. E esses foram 40 anos de confusão na vida de Gideão, porque ele teve 70 filhos, várias esposas e ainda teve a concubina. Com certeza essa não era a ideia que Deus tinha de família para Gideão, não era o que ele queria para Gideão. Mas essa decisão de Gideão criou uma armadilha para a família dele. O grande ponto aqui, nessa história, o grande ponto aqui, claro, além de ser meio óbvio que o nosso valor não é dado pelas coisas que a gente tem, não é dado pela opinião que essas pessoas têm sobre a gente, e não é dado sobre se a gente é bom ou não em fazer alguma coisa. O nosso valor, quem determina é Deus. O nosso valor, quem determinou foi Deus. Você tem o mesmo valor de uma pessoa mais rica ou mais pobre do que você. Você tem o mesmo valor de uma pessoa melhor ou pior do que você. Você vale. A gente vale a mesma coisa, que é a vida do Filho do Criador. O preço que foi pago por mim e por você foi muito alto. Eu sei que quando você leu o título dessa mensagem, você sabia que essa era uma conclusão meio óbvia. E foi importante a gente lembrar. Mas o foco aqui dessa história, eu quero te lembrar, é que não era para ser preciso existir nenhum juiz. Não era para ser preciso existir um Gideão. Não era para Gideão ter passado por essas provas. Não era preciso para ter tantas guerras. Se unicamente o povo tivesse seguido o conselho de Deus, quando Deus falou, erradiquem todos, matem todos, se livrem de todos os problemas. Sabe, infelizmente, a gente corre o risco de aplicar na nossa vida essa estratégia do e tá tudo bem. Se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque tem algum ponto na sua vida que você precisa mudar. Se você não tivesse nada para mudar, alecrim dourado, você não estaria aqui. Se você está aqui hoje, é porque tem algo que você precisa mudar na tua vida. E a gente corre o risco de olhar para essa coisa e pensar, não, mas é só uma coisinha pequena, aí tá tudo bem. É só uma mentirinha que eu conto ali e acolá. É só um vídeo que eu vejo aqui e acolá. É só um jeitinho que eu dou para não pagar aquilo ali. Essas pequenas coisinhas cresceram e fizeram tudo isso que a gente contou aqui acontecer. Muita gente perdeu vida, muitas desgraças aconteceram na vida do povo de Deus. Não espere que essa pequena coisa, que você julga ser uma pequena coisa na tua vida, te leve para o fundo do poço, para tu entender que tu precisa sair do fundo do poço. Não espere. Agora é o momento. Agora é o momento. Hoje a gente tem a oportunidade. Hoje a gente tem a chance de que se ele pagou um preço pra gente, que foi tudo, que foi a vida dele, a vida do filho dele, a gente tem o mínimo, a mínima obrigação de entregar tudo também. O Louvor vai cantar uma música aqui agora que fala sobre isso, sobre ele ser o nosso alfa, sobre ele ser o nosso ômega, sobre ele ser tudo pra gente. Enquanto você canta e adora nessa música, entrega pro Senhor esse ponto da tua vida que tu precisa mudar. Eu não sei se esse ponto da tua vida é um vício. Eu tenho certeza que é uma coisa que você esconde de todo mundo, mas na tua cabeça pode parecer ser uma coisa muito difícil de ser vencida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser pelos teus méritos que tu vai vencer. Não vai ser pelo teu desempenho, não vai ser pelas tuas posses, não vai ser pelo teu relacionamento. Você vai vencer em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Durante essa música, eu te convido a louvar e fazer essa oração. O preço que foi pago por mim e por você não foi por 99% da nossa vida, nem por 99,5%. Foi pago pelo 100%.
Deus tem que ser tudo na nossa vida. Se Ele não for tudo, alguma coisa vai ocupar o lugar. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Pai, Tu sabes de todas as coisas. Essas pessoas que estão aqui hoje, nós que estamos aqui hoje, poderíamos estar em outro lugar nesse momento, poderíamos estar em outra igreja, poderíamos estar fazendo outra coisa, mas Tu trouxe a gente aqui hoje, porque Tu tinha um recado especial para o nosso coração. Cada um de nós que tem aqui, Pai, nós aqui temos algo, a gente tem algo para mudar. Nós temos nossas batalhas espirituais. E a gente quer nesse momento entregar essa batalha nas Tuas mãos. Porque a gente já cansou de lutar, a gente já cansou de cair no mesmo ponto, já cansou de fazer oração dizendo, Pai, sou eu de novo, por aquele mesmo motivo, ou pior, de parar de orar. Mas, Pai, agora a gente quer aproveitar a oportunidade que a gente tem de, nesse momento, cumprir 100% daquilo que o Senhor nos pede e não deixar nenhuma área da nossa vida em aberto. Pai, a gente pede a Tua bênção especial sobre as classes que estão por vir, também sobre a nossa caminhada de volta para casa, nessa semana que vai iniciar. Que seja uma semana que a gente possa sentir a Tua presença do nosso lado, nos ajudando a vencer nesses pontos. E acima de tudo, Pai, salva a gente para o Teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.